Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. Eu tenho trazido alguns vídeos extras aqui no canal sobre algumas notícias que acontecem aí na mídia, justamente para que a gente possa refletir sobre algumas situações. Infelizmente, a notícia de hoje, ela é uma notícia muito triste, porque uma mulher que estava lá fazendo seu serviço, estava lá fazendo a sua faxina, né, trabalhando como diarista, ouviu a patroa sendo agredida pelo marido e ela foi lá para tentar ajudar. Olha isso. Foi lá para tentar ajudar. Ou seja, uma mulher que ouve a outra ser agredida, se coloca, né, junto da outra, não tem como a gente se colocar no lugar do outro, mas tem como a gente se colocar junto, ela vai até lá, é agredida, foi violentamente agredida, a diarista, e ela ficou internada uma semana, né, lá em Aparecida de Goiânia, mas ela acabou falecendo. Segundo a polícia, o acusado, ele já tem condenação por homicídio, já tem condenação por agressão contra a cunhada, a irmã e a mãe dele. Esse é gente boa. O agressor tem 45 anos e a diarista, que é a Denise Alves Fernandes, tinha 54 anos. O nome do suspeito ainda não foi divulgado pela Polícia Civil e por isso que a gente não está também falando o nome dele aqui, inclusive a foto que temos dele, né? É uma foto que está borrada porque a polícia também não pode divulgar ainda. Veja, isso não é culpa da polícia, então não pense que estamos falando aqui como se estivéssemos querendo dizer que a polícia protege os bandidos. Aí tem todo um trâmite que envolve as questões legais e que a polícia apenas tem que seguir e cumprir, né? De acordo com a lei. Mas é óbvio que a gente gostaria muito que a foto não estivesse borrada, que tivéssemos uma foto bem clara dele e que soubéssemos o nome. Talvez isso venha a público logo mais, quando essas questões legais, por estar no início do processo aí, né, de prisão preventiva e tal. Então, talvez, quando a prisão de fato for efetuada e decretada, talvez a gente tenha o nome e saiba, portanto, tenha as fotos reais desse, enfim, esse monstro. O crime aconteceu no dia 7 de janeiro. Denise foi contratada para fazer a faxina na casa, né, do casal e ela ouviu a discussão, a briga e as agressões que a mulher estava sofrendo e foi até lá, foi até o cômodo onde estava acontecendo para tentar ajudá-la. Foi aí que o agressor virou-se contra Denise e começou a agredi-la, dando chutes, socos, principalmente na região da cabeça. O delegado responsável pelo caso disse o seguinte sobre o agressor. Abre aspas. Esse indivíduo tem um desprezo, uma raiva, um ódio, uma indiferença com a figura feminina. A vítima desse homicídio estava separando uma agressão contra outra mulher, também vulnerável. Ele descontou todo o ódio e raiva em cima dessa diarista. Fecha aspas. Este é o comentário do delegado responsável pelo caso, delegado Carlos Leverger. Então, eu concordo com a opinião do delegado, né? Ele tem um desprezo, uma raiva, um ódio, uma indiferença com a figura feminina. Aí a gente poderia dizer, houve problemas, né? Deve ter havido alguma situação, alguma circunstância.
na infância dele, alguma coisa. Olha, veja bem, se há problema, problemas devem ser resolvidos. Problemas não devem ser descontados em outras pessoas. Então, as pessoas nada têm a ver com os meus problemas. É o que eu sempre falo nos vídeos a respeito dos relacionamentos destruídos por conta de ciúmes. Ah, mas eu sou assim por causa de todos os traumas que eu tive na relação anterior, porque eu fui muito traído. Querido, querida, se você foi traído, se você foi traída no relacionamento anterior, desenvolveu traumas e tem problemas, você vai ter que resolver esses problemas, ao invés de achar que o seu companheiro vai ter que compensar essas coisas das quais você não tem nada a ver, que é o que acontece aqui. Se ele teve alguns problemas na infância e teve uma imagem distorcida em relação à figura feminina, ele vai ter que resolver esses problemas, ao invés de querer descontar nos outros como se essas pessoas tivessem a ver e fossem projeções do que aconteceu lá atrás. Problemas existem, todos temos. Nós temos que resolvê-los, ao invés de descontá-los nos outros. É por isso que eu não tenho o menor dó desse rapaz, né, desse monstro. E sim, eu o julgo como monstro, porque essa atitude, para mim, ela realmente é monstruosa. Agredir uma pessoa a esse ponto, a ponto da pessoa vir a óbito, isso para mim é uma monstruosidade. Sem contar que a mãe dele e a irmã já tinham medidas protetivas em relação a esse monstro, né? A vítima ela foi socorrida, né, no dia 7 de janeiro, quando aconteceram as agressões, foi levada, né, com urgência para o hospital, mas devido às lesões, ela não sobreviveu e veio a falecer no dia 14 de janeiro, ou seja, uma semana depois. E durante as investigações, a esposa desse rapaz confirmou para a polícia que ele foi o responsável pelas agressões. O suspeito foi preso no dia 27 de janeiro, por isso que a gente teve, né, essas notícias surgiram agora, porque ele foi preso no dia 27 de janeiro, numa empresa de reciclagem, ele estava escondido lá. A gente fica aqui realmente na torcida para que justiça seja feita, e a gente levanta, além da reflexão de que a pessoa tem que lidar com seus próprios problemas ao invés de descontar nos outros e se considerar a vítima de toda a situação e culpar os outros como se, na verdade, os réus, as vítimas fossem os réus, além da gente levantar essa reflexão, a gente levanta a reflexão também da importância de percebermos determinados sinais, principalmente quando estamos conhecendo alguém. Por exemplo, esse rapaz, ele já tinha dado vários sinais. Já tinha agredido a cunhada, a irmã, a mãe. Então, uma mulher que está conhecendo... Veja bem, a culpa não é da mulher, porque geralmente esses homens, eles desenvolvem um perfil falso, né? Eles mostram algo que não corresponde ao que de fato são. Eles vão se revelando e vão se desvelando muito tempo depois e vão se mostrando aos poucos. Porém, fica o alerta para que aprendamos a perceber sinais e quando a gente perceber algum sinal que já indique um comportamento violento, que a gente redobre a atenção ou, né, dependendo o nível de violência que foi, né, levantado ali numa determinada situação, é melhor a gente cair fora o quanto antes. Se você não é inscrito, se inscreva, aguardo a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Muito obrigado, beijo no coração e até mais.